E aí, pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula conceitual com classificações de funções. Roda a vinheta. Então, pessoal, aqui, ó, como reconhecer e classificar funções. Relação. Então, uma função, né, não deixa de ser uma relação, é uma relação. Mas para que seja uma função, essa relação deve atender a alguns critérios, certo? Primeiro, não sobra ninguém em A. Todos os elementos de A devem estar ligados apenas a um de B, certo? Só sai uma flecha de cada elemento de A. Só sai uma flecha, ó, de cada elemento de A. Mesmo nesse exemplo, se vocês observarem, tem o 2 e o 3 está ligado apenas ao 5. Isso pode acontecer. Só não pode acontecer um exemplo, o elemento 2 está ligado a 5 e 4 no exemplo. Não pode. Aí não é função, é relação, mas não é função. Então, para ser função, a relação ser função, cada elemento de A só deve estar ligado a um de B. Pode acontecer de dois elementos de A estar ligado a um de B, mas um elemento de A está ligado a 2 de B? Não. B. Logo, ao atribuir um valor de x em uma lei de formação, eu só obtenho um valor para y. Eu não posso obter dois valores ao mesmo tempo para y. Mas pode acontecer de uma lei de formação atribuir dois valores distintos, né, diferentes a x e obter a mesma imagem. Isso pode. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ao atribuir a x o 2 e o 3, ele me deu a mesma imagem, né? Isso aí pode acontecer. Então, pessoal, função injetora. Função injetora é uma função. No conjunto B, quem leva a flechada só leva uma. No caso, no conjunto B, eu só posso, aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, esse elemento 5, ele levou duas flechadas. Mas já na função injetora, ele só pode levar uma. É quando a gente diz que cada elemento de A só pode estar ligado apenas, de fato, apenas um de B. No caso, não pode ter traição, como teve aqui, ó. O 2 e o 3 está ligado a um elemento de B, ao mesmo elemento de B, na verdade. Então, houve uma traição, né? 2 aqui, ó, tá com aqui. Na função injetora, isso não pode acontecer. Cada elemento de A deve estar ligado, ó, exclusivamente a uma imagem, né? Cada um com seu parzinho, que a gente diz que é o par perfeito, não há traição. Outra coisa, o f de A tem que ser diferente de f de B. Aí eu coloquei aqui um exemplo que não é função injetora, certo? Um exemplo que não pode acontecer para a função injetora. Então, se vocês observarem aqui, ó, tem o 4, o 5 e o 6, que é o domínio, e o contradomínio, o 0 e o 1. E esse contradomínio 0 e 1 é a imagem da função, né? Então, se vocês observarem, tanto o 4 como o 5 está ligado apenas a um elemento de B. E ao mesmo, em comum, não é isso? Então, eu chamei aqui, ó, o A, o elemento 4 de A. E o elemento 5 de B. Então, quando a gente atribui na lei de formação, a gente não vai fazer f de 4, aí aqui vai ser f de A. Ao atribuir a x o valor A, eu vou obter como resultado 0. Ao atribuir x um valor B, no caso aqui é 5, eu vou ter o mesmo valor 0. Então, ó, o f de A aqui é igual a f de B. E para a função injetora, isso não pode acontecer. Eu não posso ter dois elementos de A compartilhando o mesmo de B. Cada um deve estar, ó, com o seu parzinho perfeito, ordenado. O seu parzinho certo, sem traição. O par perfeito. E quando a função ela é sobrejetora? Ela é função, não sobra ninguém em B. Então, sobrejetora, ó, não pode ter sobra. A injetora pode ter. Tá vendo aqui que houve uma sobra? Mas cada elemento de A está ligado, ó, exclusivamente com sua imagem, certo? Não tem nenhum elemento de A aqui que esteja ligado ao mesmo de 1, do elemento 1, certo? Então, ó, já na sobrejetora, não pode ter sobra aqui em B. Não pode haver sobra. Todos os elementos têm que estar com o seu valor atribuído aí de A, né? Do conjunto A, no caso de X. Porque o conjunto A a gente atribui valores do domínio, os valores atribuídos a X na função. E o B é o contradomínio. Os elementos de B, que estão no contradomínio, que estão levando a flechada, no caso, é a imagem, né? Então, ó,
cada elemento de A está ligado a um de B. O 1 está ligado ao 4, o 2 e o 3 está ligado ao 5, que é a mesma imagem, né? Como eu falei. Então, ó, o B não sobra ninguém. Pode acontecer traição, mas não pode ter sobra, que é o diferente aqui. Pode ter sobra em B, mas não pode ter traição. E quando a função ela é bijetora? Ela é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, ó, se vocês observarem aqui, ó, cada elemento, ó, de A está ligado exclusivamente a um elemento de B. E não tem sobra em B. Então, ó, não tem traição e não tem sobra. Ó. Não tem traição e não tem sobra. Né? Na injetora pode ter sobra em B, mas não pode ter traição. Na sobrejetora não pode ter sobra em B, mas pode ter traição. Já na bijetora, ela nem pode ter sobra em B e nem pode ter traição. Cada elemento de A deve estar com seu parzinho perfeito, né? Não pode ter, ó, traição. Certo, pessoal? Então, pessoal, aqui, ó, na função sobrejetora, ainda falando sobre a função sobrejetora, eu tenho os elementos de A, né? Só para diferenciar. Eu tenho um que está ligado a 10 e dois que está ligado a 20. E o 30 aqui sobrou. E na função sobrejetora, não pode ter sobra em B. Logo, isso aqui não se trata de uma função sobrejetora. Ela pode ser classificada como uma função injetora, porque ó, cada um elemento de A está ligado exclusivamente a um de B, a sua imagem, né? Ter uma sobra, isso pode acontecer, mas já na sobrejetora, por isso que ele diz sobrejetora, não pode ter sobra. E como eu falei na bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Pessoal, uma função, quando ela não é injetora, ela vai ser sobrejetora. E quando for sobrejetora, ela não vai ser injetora. Isso aí pode ser, isso aí não é um caso, vamos dizer assim, determinante, certo? Pode ser que uma função nem seja injetora nem sobrejetora, certo? E não é porque ela é injetora que ela vai ser sobrejetora, ou vai ser sobrejetora, vai ser, se ela não é sobrejetora, vai ser injetora, certo? Como vocês viram aqui no caso, ela pode ser as duas ao mesmo tempo. Então tenham cuidado nisso. É só questão mesmo de atenção nas definições. Beleza, pessoal? Fica aí a definição e classificação, né? As classificações de como reconhecer as funções em função, que a gente já estudou, quando ela é uma função, a relação é a função, quando ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Certo, pessoal? Um abraço.